Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje, particularmente, é um livro de letrinhas, tá? Deixa eu ver se ele tem figuras. Não tem figuras não, é só letrinhas. Mas como eu achei muito interessante, eu resolvi trazer. Tá? Ele é Eu Sou o Rei do Castelo, de Susan Hill, da editora Dark Side. Tá? Importante, eu vou resenhar essa história do começo ao fim, pois entendo que o desenrolar acontece numa jornada, num processo dinâmico e irracível entre dois meninos, a idade de 11 anos, que lutam bravamente por sua sobrevivência psicológica. Portanto, quem se incomodar com spoiler, eu sugiro que leia antes de assistir a resenha. Esse livro conta a história de dois meninos praticamente da mesma idade, 11 anos, num duelo silencioso na disputa de quem vai ser o rei do castelo, que no caso é um casarão. Tá? Edmund Hopper é o dono da propriedade. Charles Kinsham é o filho da governanta. É preciso esclarecer que todos esses entendimentos que eu vou fazer ao longo da história, tá? Todos os comportamentos por mim observados não é pelo olhar da moral, mas de sobrevivência psicológica, dinâmica psíquica, tá? Todos os moradores da casa estão lutando por sua sobrevivência, cada um na sua condição, com a sua necessidade, e não tem força maior do que o instinto de autopreservação, tá? E eu vou assim, vou fazendo os comentários não seguindo a narrativa, vão ser aleatórios. Tudo bem? Eu vou pegando trechos dos personagens que eu vou mostrando para vocês, tá? A senhora Helena é uma mulher viúva, tá? E sem condições de arcar com sua moradia, e sustento e educação do seu filho. Ela tem urgência em encontrar um lar e uma segurança para ambos. Ela tem grande expectativa em ser bem aceita pelo Sr. Hopper, dono da casa, formada pelas cartas que trocaram. Acho que eu não contextualizei, né? Ele é um homem viúvo com um menino, tá? Ela, uma mulher viúva com um garoto. Ela se candidatou para ser governanta porque o Sr. Hopper não se sente apto a governar nem o garoto, nem a casa, as coisas. Ele precisa de alguém que o ajude. E aí ele contrata por cartas, eles se conhecem e tal, e ela chega com o garoto, tá? Ela chega com grande esperança em ser aceita e se acomodar na propriedade, que transmite tudo que ela necessita nesse momento: segurança, conforto e bem-estar. Portanto, ela já vem com os olhos vendados pelas suas necessidades. Desde a morte do marido, ela sempre transferiu ao filho uma carga de responsabilidade para tudo dar certo, como se aquela oportunidade fosse a última para eles. Então, eles já tiveram várias moradias e ela sempre fica nessa coisa em cima dele, que ele tem que se comportar, que ele tem que aceitar, que eles precisam de ajuda. E nessa casa aqui, quando eles chegam, ela massacra ele de tanto assim: tem que dar certo. Obediência e aceitação para que eles ficam. Então ela coloca uma grande responsabilidade em cima de uma criança de 11 anos, tá? Ela faz pressão ao filho para que se comporte e deixa claro a importância de tudo dar certo. Por isso ela não enxerga a angústia do filho, da sua real condição emocional.
seu desagrado, o seu mal-estar, desde o momento que colocou os pés na propriedade. É como se ela tivesse um véu na frente dela e ela não enxergasse, tá? E tudo que acontece entre o filho Charles e Edmund, que é o filho do Dr. Hopper, aos olhos dela, no fundo é culpa do filho, que julga ser a sua imaturidade. Eu entendo que tal atitude se deva à pressão que ela sofre a si mesma, pois ela não consegue se permitir e aceitar que Edmund seja culpado nas desavenças entre eles, pois ela estaria colocando em risco a sua aceitação e permanência na casa, já que é crucial a aceitação, principalmente do Sr. Hooper, ao qual o filho é o seu bem maior. Ela não se dá o direito de questionar e refletir sobre quem é que está certo ou errado nas questões entre os meninos, porque na verdade ela não se permite. É claro que isso é um processo inconsciente, tá? Não estou falando que ela tem consciência disso, eu estou colocando o mecanismo, tá? Ela não consegue se permitir sequer olhar uma segunda vez para ver se realmente quem é o culpado. E isso a história toda. Eu vou dar alguns exemplos, tá? E aqui uma fala para vocês terem uma noção de como é, tá? Aqui já está no entreveiro da casa, entre ele e o Edmundo, que se estranham desde o começo, tá? E ele, no entreveiro com a mãe, ele fala assim: ele sabia que devia se preocupar com sua mãe, devia se preocupar com os sentimentos dela, e achava que havia algo errado consigo mesmo, pois não conseguia. Ela o tinha levado para aquela casa e agora estava indo para Londres com o Sr. Hooper. Olhava para ele e não compreendia nada. O Charles, aí a fala da mulher, tá? O Charles está se ambientando tão bem, dizia Kingston, a mulher. Ficava consternado ao ouvir, e ele, tá? Essa é a fala dela. O Charles está se ambientando tão bem, ela repete isso muitas vezes. E o Charles fica consternado ao ouvir isso. Embora não realmente surpreso. Ele nunca soubera nada, ela nunca soubera nada a respeito do filho. E ele nunca quis que ela soubesse. Gostava de guardar tudo para si. Ninguém enxergava as coisas com a mesma clareza que ele. E ele crescerá acostumado a lidar com tudo sozinho. É uma fala muito recorrente dela. Ah, ele está se adaptando tão bem e o menino está destroçado. Tá? Por essa fala, já podemos ter a noção do quanto o relacionamento mãe e filho era superficial. Charles, por sentir sempre a pressão da mãe, né, lhe cobrando a perfeição, a adequação, não sentia e nem podia dizer o que realmente pensava. Mas sofria com todas as mudanças e toda a vida sem expressar-se verdadeiramente. Toda a vida aos 11 anos, né? Mas é um menino, né? Charles é o garoto da Dona Helena, né? Da governanta, tá? O primeiro dia, logo quando eles chegam, Edmund passa um bilhete para Charles escondido. Na hora que dá uma folguinha, eles abrem e está escrito: eu não queria que você viesse. Algumas passagens de Charles, tá? Eu vou pular muita coisa, tá, pessoal? Eu só estou dando uma ideia do que é o livro, tá? Aqui. É o Edmund, logo quando eles chegam, a hora que dá um tempinho entre eles assim, e o Edmund pode, né, ser o que ele é.
Por que você veio para cá? Perguntou Hopper, encarando-o do outro lado do quarto. Eles estão no quarto, tá? Charles sentiu o rosto enrubescer, mas ficou firme, sem dizer nada. Entre eles dois havia uma mesinha redonda. Seu baú e uma mala estavam sobre o chão. Por que você teve que se mudar de casa? Silêncio. Agora entendi porque é melhor ter uma casa como Warrens. Warrens é a propriedade, tá? Pensou Hopper. Entendi porque o meu pai vive agarrado àquele monte de chaves. Nós vivemos aqui. A nossa casa, o nosso lugar. O Charles não tem lugar nenhum. Ele contornou a mesa e foi em direção à janela. Charles recuou. Que assustado. Não sou nada. Quando meu pai morrer, disse Hopper, essa casa vai ser minha. Eu que vou ser o dono. Vai ser tudo meu. Grande coisa ser uma casa velha. Hopper pensou com ressentimento nas terras que seu avô tinha sido forçado a vender. Aí ele fala, lá embaixo tem umas coisas muito valiosas. Umas coisas que você nunca viu. O Charles, o quê? Hopper sorriu, olhando pela janela, escolhendo não contar. E, na verdade, não sabia ao certo se aquela coleção de mariposas era mesmo impressionante. O meu avô morreu aqui neste quarto. Faz pouquinho tempo. Ele deitou bem ali naquela cama e morreu. Agora a cama é sua. Não era verdade, tá? Mas o Charles não sabe disso. Charles foi até a mala e se agachou. Onde você morava antes? Em um apartamento. Onde? Em Londres. O apartamento era seu? Não. Bom, era de outra pessoa. E aí eles continuam, tá? Essa é a primeira conversa dos dois, né? E o Edmundo já está colocando a sua real condição e versão, né? Sobre o que ele pensa do Charles está ali. Aí uma das conversas deles dois, né? O Edmund, tá? O Edmund falando pro Charles. Você tem que vir comigo agora. Pra onde? Você vai ver. Ele havia encontrado o Charles na estufa, cutucando as mudas de gerânio com um pedaço de pau. Estava muito quente. Anda logo. E se eu não quiser? Você tem que vir e ponto final. Foi o meu pai que mandou. E se alguém te pegar estragando as flores, você vai se dar mal também. Eu não estraguei nada. Estragou sim. Até tem uma pétala no chão, olha aí. Mas elas caem mesmo. Elas caem sozinhas. Ele está sempre pressionando o Charles, tá? Eu estou dando só alguns exemplos. E o último que eu vou pegar aqui é bem assim, no final aconteceu muita coisa, tá? E a mãe com um Hopper, tá? Quase já no finalzinho, mas para vocês verem, né? A postura dela. Aí o Charles fala, eu quero sair. Isso é um pouco grosseiro, não é? O Edmund não pode sair. Será que você mesmo é tão egoísta assim, a ponto de esquecer isso? Ele quebrou a perna, tá? E tá lá sem poder sair. Ele não quer que eu fique com ele o tempo todo. Ele não me quer de jeito nenhum perto, né? Ele não me quer perto de jeito nenhum. A mãe, Charles, meu amor, não discuta. Se você tivesse que passar acamado por todos esses dias lindos de sol, eu tenho certeza que você ia gostar de ter companhia, de ver um amigo. Ele não é meu amigo. A mãe, quer levar uma bebidinha do Edmund para ele? Quando subir, querido? Olha a frase. Pois ela simplesmente resolvera ignorar essa ladainha boba sobre os dois não serem amigos. Os meninos eram assim mesmo. Era uma fase. E ela não daria importância a isso, da mesma forma que fez quando ele era pequenino. Aí o Sr. Hopper também achou que ele não deram importância e eles falaram, não vamos dar atenção. O menino está falando que eles não são amigos. O menino está falando que um não quer a presença do outro, mas eles
simplesmente resolvem não acreditar. Resolvem achar que é coisa de menino. Resolvem achar que é imaturidade. Não enxergam o abismo que existe entre os dois meninos, a guerra que existe entre os dois meninos. É claro que eu não vou ficar colocando aqui, porque mais é uma guerra constante. Eles simplesmente não querem ou não podem, né? Porque ela tem a necessidade de ser protegida. E o Charles, e o senhor, não, e o senhor Hopper, o senhor Joseph Hopper, o dono do casarão, né? Eu vou colocar um pouquinho sobre ele. É um sujeito inseguro, não consegue dominar o gênio do filho, se acha incapaz de sozinho dar conta da casa, da propriedade do filho sem uma mulher. E diante de tal necessidade, também coloca toda a sua esperança na vinda da senhora Kinsham. E acredita que vai dar tudo certo, que precisa dar certo. Lembra quando ela colocou lá? Precisa dar certo. Ele precisa dar certo. Não conseguem ver a real condição psicológica do filho, que é mimado, que é egoísta, que é manipulador, e tudo que acontece, apesar de acreditar que o filho é o inocente, considerando os atritos dos dois como travessuras. Tudo que acontece entre os dois é pura travessura, coisa de menino, coisa de criança. Nenhum dos dois tem a capacidade ou tem a condição de realmente olhar a condição do filho. Existem os dois senhores, Joseph Hopper e a senhora Helena Kinsham, que os meninos estão se dando bem, que tudo vai dar certo. Não olham verdadeiramente para as expressões dos meninos, enxergam sob o véu de suas necessidades, ficam tampando, como se diz, o sol com a peneira. Ambos não têm condição emocional de lidar verdadeiramente com a condição conflituosa de seus filhos. A senhora pela necessidade de ser aceita e o senhor de que consiga a permanência dela, ambos iludidos, com olhos vendados para o que realmente está acontecendo com os meninos. Charles, filho de Helena, é um ser perdido entre muitas expectativas da mãe e maldade de Edmund. Um menino que não tem base de apoio emocional, que precisa ser condescendente pela mãe, que lhe pede para ser o filho adorado e obediente, que ela precisa que ele seja. Ele se vê sozinho, ignorado naquilo que realmente é, inseguro, com medos, sem senso de pertença, sentindo-se preso pelas maldades e luta sozinho com seus demônios assolados por Edmund. Edmund, o verdadeiro rei do castelo. Ele tem segurança, ele tem história de pertencimento, ele tem confiança em seu poder de argumentação e manipulação. Se mostra frágil, mas é uma fortaleza psicológica que supera a todos, inclusive os adultos. Edmund consegue perceber a insegurança e os medos e os sentimentos de inferioridade de Charles. E ele capta seu nervosismo e ele descobre as coisas a si mesmo, Charles, falar claramente. A frase de corrente de Edmund para com Charles é 195. Esse brinquedo é meu, esse quarto é meu, essa casa não é sua. Charles é superior fisicamente, Edmund psicologicamente, e travam lutas para sobreviver a uma luta que é desigual para Charles, pois suas batalhas realmente acontecem no âmbito psicológico. E embora Edmund sofra alguns danos físicos, o dano maior é o psicológico. Charles não consegue vencer as estratégias de manipulações de Edmund. Ele fica sempre com um gosto amargo de derrota. E principalmente sente e percebe. Sabe que os adultos não lhe darão apoio que precisa, principalmente a mãe. E perigosamente vai desenvolvendo a ideia de que nada que faça poderá acabar com a supremacia de Edmund.
no episódio de fuga de Charles, porque daí ele tá tão cansado de tudo aquilo, né? Que ele resolve fugir para uma floresta que tem ali, pega a mochilinha dele e se manda. E é claro que Edmund segue ele. E quando estão na floresta, o Edmund demonstra momentos de fragilidade. Ele tem medo de trovão, de chuva, ele passa mal pela ingestão de água que ele bebe do rio, ele tem um ataque de pânico, mas ele é cuidado e protegido por Charles. E que ele acredita que depois desse episódio que eles possam se entender. Mas ele erra profundamente, pois Edmund, quando retorna à casa, no seu ambiente seguro, ele não reconhece a ajuda de Charles e o acusa de tê-lo envolvido na fuga, colocando toda a culpa em Charles, que se desespera, pois todos o acusam e acreditam em Edmund, apesar de suas palavras de inocente. Deixa eu ver aqui. Como Hopper sabe manipular muito bem todas as aventuras deles, onde Hopper se machucou, no final a culpa sempre foi entendida por Charles. Os pais acreditavam e de tanto ser desacreditado, ele acabou se convencendo de que ele era culpado e algo ia acontecer com ele. Tá? Por todas as travessuras que eles fizeram, então olha só. Aqui na última travessura deles, tá? Eles vão com os pais na cidade, tipo por ruínas, tá? Mas é bonita, tal. E como o Charles ele gosta de aventura, ele adora subir alto, ele sobe lá em cima, ele escala. E fica, claro, fazendo zoeira pro Edmund lá embaixo. E o Edmund não aguenta e sobe. Só que quando ele sobe um longo trecho, a hora que ele olha para baixo, ele petrifica, porque ele morre de medo. E aí fica aquela coisa. O Charles não consegue descer porque o Edmundo tá ali e o Edmundo trava. Óbvio que o Edmundo cai, se estatela lá embaixo, não morre. Quebra uma costela, perna, tal, se fere tudo, mas fica vivo. É óbvio que a culpa, né? E aí em recuperação, né? Já na casa, né? O Charles vai visitar o Hopper. O Hopper encarou, espremendo os olhos, e diz: "A culpa foi sua", respondeu. Charles fica vermelho. Sabia que ele estava certo e queria chorar de frustração por Hopper ainda conseguir deixá-lo tão culpado e aflito. "Larga de ser burro. Eu já repeti 1000 vezes que você não tinha nada que subir lá em cima. Você caiu porque estava com medo. É o medo que fez a pessoa cair. Você me empurrou." "Mentira, mentira, eu nem encostei em você. Você caiu de medo. Você é um bosta de um mentiroso. Eu ia te ajudar a descer, não ia? Eu ia te segurar porque você estava choramingando, estava cheio de medo." Hopper ficou em silêncio por um momento. Então disse calmamente: "Vai acontecer alguma coisa com você, porque a culpa foi sua. E eu falei para eles, e eles acreditam. E não pense que você vai escapar. Alguma coisa vai acontecer. Você não me assusta, Hopper. Você está tentando disfarçar o seu próprio medo, só isso. Espera só, Kinsey. Espera." Quer dizer, tudo é culpa dele, ele está começando a entender que a culpa é dele mesmo. E o Edmundo coloca toda a sua culpa, tudo isso que você está fazendo, vai acontecer alguma coisa com você. Esteja certo. E ele fica com isso na cabeça, tá? Uma das falas do Sr. Hopper, para vocês verem o quanto esse povo é meio fora da casinha, tá? Aí o Charlie, o Joseph, né, o dono lá da casa, numa conversa lá, ele fala assim:
A bem da verdade, desde a chegada da senhora Helena, ele vinha se sentindo um novo homem. Sua insegurança havia se dissipado. Agora sabia lidar com Edmund, bastava agir com firmeza. Ele concluía com firmeza e franqueza, e era possível ser feliz. Os meninos são animais muito simplórios. Achei tão interessante quando colocaram os meninos são animais simplórios. Animais eles são simplórios, tá? Então, mesmo essas palavras proferidas são de uma ingenuidade e falta de entendimento do ser humano completo, pois ele alude às desavenças dos meninos, mas não tem a mínima ideia do que significa apenas animais simplórios. São sem dúvida animais, brigando por território e por sobrevivência, num duelo não de força física, mas emocional. O instinto de autopreservação está envolto a uma camada de civilidade, de camuflagem. Não se ataca impulsivamente, mas racionalmente. As estratégias são elaboradas por uma inteligência vil, vinda de Edmund. Muitas coisas vão acontecendo e Charles sente que não há mais esperança. E o sentimento de acuação, de não ter mais saída, chega ao seu ápice. Tá? Vamos ver o que ele coloca aqui. Bom, muitas coisas vão acontecendo e Charles sente, né, que não, como, tá? Aí eu não vou ficar relatando aqui, não, mas eu vou só falar. O casal resolve se casar. Então são coisas assim, são 3 coisas que tiram a esperança, toda a esperança de Charles, tá? A mãe resolve se casar com o Sr. Hopper, né? Você imagina que agora o Charles vai ficar a vida toda atrelado ao Edmund, o que ele pensa. A mudança da sua escola, tiram ele da antiga escola dele e vão colocá-lo na escola do Edmund. Levam ele para tirar medida, fazer roupa, tal. E ele sabe que na escola o Edmund tem o seu reduto, né? Ele já tem o seu grupinho armado. E vão fazer miséria com ele. Quer dizer, em casa, a casa não é dele. A escola já não é mais dele. 2 ambientes totalmente liderados e comandados por Edmund. Ele vai encrudecendo, ele vai ficando assim, sem qualquer expectativa. O pingo, né, que enquanto o Edmund está no hospital, se recuperando da queda, ele conhece um vizinho, o Fielding, tá? E ele é assim, um menino totalmente despojado, alegre, sem problema, né? Aquele bem assim rural, mostra um monte de coisa para ele, da roça ali, da fazenda, de coisas que ele nunca tinha visto, e eles se dão muito bem, né? O Charles acha que, né, finalmente ele vai ter um amigo, é vizinho ali, né? Então vai ser tipo um contraponto, né? Ele vai poder suspirar, porque o menino realmente é um menino de boa. Só que quando o Edmund volta para casa, né, os vizinhos vão, claro, né, a mãe do Field vai visitar o Hopper e leva o garoto. O garoto vai conhecer o Edmund. O Charles já tinha falado alguma coisa, mas assim, o menino não faz a mínima ideia do contexto deles dois. E conversam, tal, não acha nada especial no Hopper, mas nem pro bem nem pro mal. Para ele é tranquilo. E o Charles vai se encolhendo cada vez mais, porque daí o Hopper chama ele para conhecer isso, para conhecer aquilo, e falar disso, e falar do outro, e ele percebe que ele não vai ter mais o Fielding só para ele. Aquilo que ele achou que ia ser uma válvula de escape, né, que ele poderia, né, ter uma coisa só dele, que o Edmund não estivesse envolvido, acabou. E é a gota d'água. Tá?
E uma ideia se implanta na cabeça do Rupert Charles. Volta de novo a falar. Vai acontecer alguma coisa com você, Charles, que devido às suas culpas, leva o Charles ao desespero. E entende que não tem mais saída. Mas ele sabe o que fazer. No final, é a manhã do casamento, tá? Em um Warrens, que é a propriedade, Rupert dormia de bruços com a mente vazia, mas no andar de baixo seu pai se contorcia na cama, estimulado pelos sonhos. É hoje, pensou a senhora Helena Kinsman assim que acordou. E isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido. É o melhor para nós dois, ela e o filho. A partir de agora, eu não vou mais ser uma lutadora solitária. Isso ficou para trás. Está acabado, esquecido. Nós vamos ser felizes, todos nós juntos. Hoje é o dia em que tudo começa. Um pouco mais tarde, foi Rupert quem o encontrou, o Edmund, tá? Pois de imediato soube aonde ele tinha ido. E todos foram atrás de Rupert, pisoteando a mata e chamando por ele. A chuva havia recomeçado, penetrando a vegetação escura e escorrendo pela cabeça e os ombros de todos. Quando viu o corpo de Charles emborcado na água, Rupert pensou na mesma hora: foi por minha causa. Fui eu que fiz isso. Foi por minha causa. E um jorro de triunfo o invadiu. Está tudo bem, Edmund, querido, está tudo bem. A senhora Helena Kinsman estendeu o braço e o trouxe para perto. Eu não quero que você olhe, querido. Não olhe, para não se afligir. Está tudo bem. Rupert sentiu contra o rosto o tecido úmido do casaco dela. Inalou seu cheiro perfumado e ouviu o som dos homens adentrando a água. Como eu disse, esses dizeres não estão envoltos na moralidade. Eu entendo que todos lutavam pela autopreservação, cada um seguindo seu entendimento, do qual seria a sua felicidade, o seu bem-estar. A história foca bem mais os pensamentos e as emoções do Charles, tá? Pois ele é a vítima, o acuado. Edmund representa a inteligência a favor de si, para manipular psicologicamente a fragilidade de Charles. Os dois muito jovens, mas com uma dinâmica psíquica totalmente diferente. Edmund tinha tudo. Ele era o dono de tudo. Ele tinha onde se apoiar e aonde voltar. Charles não tinha nada. Ele estava vivendo de favor e da bondade dos Rupert. E Edmund sabia disso e o atormentava com segurança de ter o poder nas mãos. Os adultos, que deveriam ser os divisores de água sobre a disputa dos meninos, não tinham condições psicológicas para entender e nem se envolver com o que realmente estava acontecendo. Os meninos muito novos, sem recursos psicológicos, a não ser pelo fato de ter que sobreviver, de ter que dominar o seu território. No fim, a senhora Helena se reconfortou com a perda do filho pelo ganho de outro. Puro comportamento de autopreservação, de proteção do seu território. A família Rupert. Não tinha sobrado nada para ela, ela ia fazer o quê? O filho morreu. E Edmund, o senso de vitória.
a satisfação. Afinal, conseguiu eliminar o seu adversário e fincou a sua bandeira como rei do castelo. Essa história nos oferece um quadro de como a dinâmica psíquica funciona frente ao instinto de autopreservação. Desculpa o barulho, tá, pessoal da rua, que não tem como eu filtrar isso. É uma história envolvente, angustiante e assustadora. Mas é uma história muito importante para ser lida e entendida como movimento, não é moral, como movimento de uma dinâmica psicológica, todos revestidos no instinto de autopreservação. Nenhum deles tinha condições de fazer diferente. Fizeram o que podiam fazer diante dos recursos que tinham. Esse é o poder do psiquismo que muita gente acha que é besteira, que não existe. Esse é o poder que a instintividade de autopreservação nos reserva e nos faz agir todos os dias, em menor e maior grau. Uma história assustadora, assim, angustiante. Vontade de pegar esses dois adultos e torcer, e pegar pelo pescoço e falar, pelo amor de Deus. Mas todos perdidos, cada um na sua história, cada um na sua necessidade. Todos perdidos, sozinhos. E o desfecho? Acredito que não poderia ser outro. Espero que possa ser uma história de alerta para todos, principalmente para os pais. Eu agradeço, espero que tenham gostado. Vale realmente ler, é um livro muito elucidatório da dinâmica psicológica, totalmente humano. Eu não digo humano, né? Totalmente pré-humano. Que de humanidade aqui ninguém tem nada. Compartilhem, dê o seu like, façam seus comentários. Eu agradeço. Até o próximo olhar.